Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e dando continuidade aos diversos pedidos de explicações sobre os vistos de trabalho na legislação americana, hoje nós vamos falar sobre o EB-3, imigração baseada no emprego, terceira preferência. Antes de começar o nosso vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, pois quanto mais inscritos no nosso canal, quanto mais pessoas visualizarem os nossos vídeos, mais vídeos a gente vai conseguir gravar. Senhores, vamos lá então, sem mais delongas, imigração baseada no emprego, terceira preferência, EB-3. O EB-3 possui três tipos de profissionais que podem se enquadrar no EB-3. Vamos falar rapidamente sobre eles, porque o mais importante é o processo do EB-3. Você que veio acompanhando o nosso vídeo no EB-1, no EB-2, o EB-3, o processo dele é um pouco mais trabalhoso e complexo, certo? Demorado. Não que ele seja difícil, ele é apenas diferente. Então, primeiro deles, trabalhadores qualificados. Então, é o primeiro tipo de pessoas que pode solicitar um EB-3. Então, pessoas cujo trabalho exige no mínimo 2 anos de treinamento ou experiência profissional, de natureza não temporária ou sazonal. Esse tipo de trabalho exige uma certificação. Você tem que demonstrar essa experiência e você deve ter executado esse trabalho. Então, por exemplo, um inspetor de solda para perfuratriz de petróleo é um trabalho que exige uma qualificação acima do normal. Você não é um soldador comum. Já o soldador de uma perfuratriz já é uma coisa. Agora, um inspetor de solda, e você tem que demonstrar pelo menos 2 anos de execução desse trabalho. Então, tem que ter essa certificação. A segunda categoria são os profissionais, o que nós chamamos de profissionais liberais. Essas pessoas são o trabalho, profissionais são pessoas cujo trabalho exige um diploma de bacharelado nos Estados Unidos ou equivalente em profissões estrangeiras. Então, aqui nós estamos falando dos nossos profissionais liberais: médico, advogado, enfermeiro, fisioterapeuta, engenheiro. Então, pessoas que possuem um grau de formação em nível de bacharelado. Então, tem que demonstrar que possui esse bacharelado nos Estados Unidos ou numa instituição estrangeira equivalente. Tem que demonstrar que executa esse trabalho no estrangeiro. E a educação e experiência não podem ser substituídas pelo diploma. Isso é muito importante. Então eu tenho experiência, determinados países não vão exigir, por exemplo, para dentista lá na Índia, você não precisa ter uma formação de bacharel, como acontece nos Estados Unidos. Então, eu tenho experiência, eu sou dentista. Já viram aqueles dentistas na Índia que tiram o dente na rua e tal, não sei o quê, né? Dentistas entre aspas, né? Então, naturalmente que essa experiência não conta como o nível substituindo o diploma de bacharelado. Então, tem que ter uma oferta de emprego também. E essa é a grande diferença do EB-3. A terceira categoria, ela é muito mais demorada, são trabalhadores não qualificados. Então, o mercado americano, em determinada situação, tem uma demanda que não consegue ser suprida, e aí, por profissionais que estão nos Estados Unidos como cidadão, green card ou work permit, então abre-se para uma janela de pessoas, então abre-se para determinadas pessoas que estão em outros países poder se habilitar. Mas é um processo muito mais demorado, vai por uma lista específica e tal, tem uma limitação de emissões de green card para isso, tá? Mas é possível trabalhadores não qualificados, com experiência, com treinamento, que podem se habilitar nessa situação. O que é importante nesse processo? Aqui é necessário e obrigatório que a pessoa tenha uma proposta de emprego. Então, a pessoa vem com um EB-3 já com uma proposta de emprego. Agora, não é tão simples assim. O empregador, ele tem que, por pelo menos 6 meses, procurar este profissional dentro do mercado americano. Porque o objetivo de
cada país, e dos Estados Unidos não seria diferente, é fomentar o trabalho para pessoas que estão naquele território. Então, você tem que buscar, o empregador tem que buscar dentro daquela vaga de emprego, alguém que queira trabalhar, que já está nos Estados Unidos como cidadão, como Green Card ou como Work Permit. Caso ele busque, não encontre, e ele tem que ir lá solicitar no Ministério do Trabalho, Department of Labor, e aí, passados 6 meses, não tem um profissional que se adeque àquela vaga. Então, o Department of Labor dos Estados Unidos vai emitir uma carta, uma certidão, dizendo, olha, procuramos em todos os lugares, mandamos e-mail para os advogados de imigração, mandamos e-mail para um monte de gente e tal, não encontramos um profissional. Agora é autorizado a buscar um profissional alienígena. Lembra que alienígena não é o extraterrestre, alienígena é quem não está no solo daquele país. Então, um profissional alien que preencha os requisitos da proposta de emprego, que ele também tem que preencher, aí ele vai se habilitar. Aí começa o processo imigratório. Então, com a vaga, e tem que demonstrar toda a documentação que a pessoa, então, preenche aquela vaga. Joia? Então, basicamente isso. Veja a diferença. O EB1, na primeira categoria, não precisa nem de proposta de emprego. Basta você demonstrar a sua habilidade extraordinária. No EB2, precisa de um sponsor, mas há uma exceção. Você pode apresentar uma demonstração de interesse para os Estados Unidos, dispensando o sponsor, porque você tem uma habilidade especial, né? Agora, no EB3, você tem que ter um sponsor que vai validar, que vai solicitar um trabalho para você, porque nós estamos falando dos vistos baseados em emprego. Então, eu deixei para esse vídeo. Tá, Ayrton, e a família? Tanto no EB1, como no EB2, como no EB3, o cônjuge do solicitante e os filhos menores que estão sobre sua guarda recebem também uma permissão de trabalho para fazer o que quiserem. Os profissionais têm que atuar na sua área de atuação, mas a família recebe para fazer o que quiser nos Estados Unidos, qualquer trabalho. E vão receber também, junto, quando for processado aquele pedido, o Green Card, claro que dentro da fase, né? Uma coisa é a aprovação do processo, outra coisa é ajuste de status. Mas quando receberem, vão receber junto o Green Card definitivo, 10 anos, podendo optar pela nacionalidade americana com 5 anos consecutivos de permanência em solo americano. Tranquilo, senhores? Fácil, médio ou difícil? Facílimo. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais.